Bom dia, querido amigo, bom dia, meu irmão, graça e paz. Nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso devocional nesta manhã de segunda-feira. Pela graça de Deus, Deus nos concede mais um dia de vida. Nós estamos sequencialmente e de maneira simples observando alguns pontos na carta de Paulo aos Gálatas. Nessa feita nós vamos ler do capítulo 3, versos 23 a seguir, onde Paulo vai nos mostrar que somos filhos de Deus pela fé, que a lei era apenas um guardião enquanto a fé se manifestava. Vamos fazer a leitura. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Paulo vem trabalhando a questão da justificação pela fé, de como Deus nos declarou justo, nos alcançou pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E aqui ele já tinha mostrado o propósito da lei, que era revelar a nossa pecaminosidade, revelar a nossa incapacidade, a nossa pequenez, a nossa insuficiência. E agora ele, depois de ter falado que nós somos declarados justos apenas pela fé em Jesus Cristo, né? Nós recebemos a promessa e a libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Ele nos mostra que antes que Cristo viesse, nós fomos colocados, ou antes que a fé estivesse disponível, nós fomos colocados sobre a guarda da lei. Como um filho mais novo que perde os pais e precisa ficar sobre a guarda, sobre a tutela de um ente querido ou de um parente que exerce essa guarda sobre o filho até que ele atinja a maioridade, para gerir a sua vida e os recursos que lhe cabem. Aqui ele está nos dizendo o seguinte, que antes que o caminho da fé se tornasse disponível, nós somos colocados sob a custódia da lei, sobre o cuidado da lei, sobre a responsabilidade da lei, mantidos debaixo da sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Então, a lei nos guardava até que a fé em Cristo foi revelada. Então, é importante atentarmos que a lei não nos salvava. E não nos salva, na verdade. Quem salva é a fé em Cristo. Ela apenas foi um guardião, né? Um responsável para a nossa condução, a nossa proteção, até que a fé fosse revelada. Paulo prossegue dizendo, em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Então, nós estávamos sob a lei, sob sua guarda, sob sua responsabilidade, nunca para sermos salvos, mas até que Cristo viesse. Olha o termo que Paulo usa. Ela nos protegeu até que, por meio da fé,
pudéssemos ser declarados justos. Então observe que a declaração que Paulo faz deixa bem nítido a separação que há. A lei nos protegeu até que nós fôssemos declarados justos por meio da fé. Até que nós fôssemos declarados justos por meio da fé. Porque a lei não nos justifica. A lei não nos justifica, apesar de ser boa, mas ela não pode nos declarar justo. A justificação é pela fé em Cristo Jesus. Paulo prossegue. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Então observe, agora que nós estamos declarados justos pela fé, a lei não é mais o nosso guarda. A lei não é mais o nosso guarda. A lei, vamos usar um termo que alguns irmãos já usam, como que a lei era uma sombra, né? Era uma sombra. Cristo é o dono da sombra. Quando o dono da sombra chegou, não há mais necessidade de estarmos debaixo da sombra. Agora temos o dono. O dono é Cristo. Então, observe que Paulo prossegue dizendo: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, não pela guarda da lei. Não se torna, ninguém pode ser declarado justo, ninguém pode ser filho de Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Não existe outro meio, não existe outra pessoa a não ser Cristo. É tudo por meio de Cristo, é tudo para a glória de Cristo, é tudo para Ele, é tudo para Ele. Então, observe que Paulo diz: vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E ele prossegue: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Todos que foram unidos com Ele. Não é só uma figura no batismo das águas, mas na morte de Cristo. Todos aqueles que morreram com Cristo ressuscitaram juntamente com Ele. Paulo vai dizer em outra carta: ressuscitaram juntamente com Ele. São de Cristo. São de Cristo. Fomos unidos na morte, na ressurreição, na vida. Pertencemos a Ele. E nesse ponto Paulo rompe, quebra um paradigma, ele dizendo: não há mais judeus nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são unidos em Cristo Jesus. Não há mais essa questão regional. A fé, a salvação, a declaração da justiça de Cristo e a declaração da nossa justificação, ela rompe as barreiras do judaísmo, alcança os gentios. Então, nessa nova sociedade, nesse novo povo de Deus, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há grego, não há gentil, não há judeu. Todos são unidos pela mesma forma, pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. E agora, Paulo diz, que pertencem a Cristo por causa que Cristo os declarou justo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Ou seja, uma vez que nós fomos regenerados, justificados, declarados justos por Deus pela fé em Cristo, somos os verdadeiros filhos de Abraão, segundo a promessa que lhe foi feita por meio de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, saber que a nossa justificação não repousa em nada que eu possa fazer, em nada que eu venha fazer, e nem nada que eu deixe de fazer. A nossa justificação repousa em Cristo Jesus. Não é porque eu cumpro determinados preceitos que sou justificado. Não.
Eu sou declarado justo, por isso posso cumprir determinados preceitos. Não é porque cumpro boas obras ou porque faço boas obras que sou justificado. Não, eu sou justificado, por isso eu posso caminhar nas boas obras. A justificação vem antes do fazer. É o fazer de Deus em nós. É Deus nos transformando, para que depois, com um coração grato, como uma resposta de gratidão, eu caminhe nas boas obras que Ele preparou, antes mesmo que houvesse mundo, para que eu caminhasse. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse dia. Um forte abraço.